Nós vamos meditar na Palavra de Deus nessa noite, num texto que está em Atos, capítulo número 18, Atos, capítulo de número 18, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Nos diz assim a Palavra de Deus, Paulo chegando em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Obrigado, instrui-nos, ó Deus, com esta porção da Tua Palavra nesta noite. Nós oramos pela iluminação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, esses 4 primeiros versículos aqui, nos propõem um tema para a nossa conversa nessa noite a respeito da Palavra de Deus. E eu gostaria de meditar com vocês no seguinte tema: o que fazer diante de um grande desafio e quando nós estamos desencorajados? Eu não sei se você já se viu diante de um desafio, de um grande desafio, em que você sabia que você tinha uma grande questão para fazer, mas que você estava desencorajado. Não sei se você já passou por essa situação. E é mais ou menos isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo aqui, quando ele chega à cidade de Corinto. Paulo estava vindo da sua segunda viagem missionária, e essa viagem missionária não tinha sido nada fácil. Tinha sido um momento muito difícil, esse retorno da sua segunda viagem missionária. Algumas coisas haviam acontecido assim muito graves, né? Paulo havia curado uma jovem possessa de um espírito maligno. Não sei se os irmãos se lembram. E a consequência dele ter curado aquela jovem, lembram-se que foi? Ele foi preso e foi açoitado. Ele apanhou muito e além de ter sido açoitado, ele ainda ficou preso. Ele e Silas, por ter curado uma jovem endemoniada. Como se não bastasse, meus irmãos, na sequência desses acontecimentos, de ter ficado preso, de ter sofrido vários açoites, é o que a Bíblia nos fala, ele sai dali e vai para Tessalônica. E ali ele é perseguido, novamente em Tessalônica, ele é perseguido e ele, mais uma vez, tem que sair de Tessalônica às pressas, porque ele fora perseguido pelos judeus de Tessalônica. E ele então vai para Bereia, onde ele novamente tem que fugir às pressas. E ele aí então vai para Atenas, ali na Grécia, onde ele sozinho enfrentou os filósofos, aqueles epicureus, sábios, doutos, e ele sozinho enfrenta aqueles estoicos ali, e intelectuais da época, ali em Areópago, né? E Atos 17 nos fala isso, aquele discurso famoso em que Paulo enfrenta aqueles homens e apresenta o Deus desconhecido. E na sequência aqui, então, Paulo vem para a cidade de Corinto. Muito bem, a cidade de Corinto não era uma cidade muito fácil de ser evangelizada. Era uma cidade difícil, porque essa cidade tinha algumas características interessantes.
Embora ela fosse uma grande cidade, uma cidade muito importante da época, uma cidade estratégica, mas era uma cidade muito difícil de ser evangelizada, porque o povo de Corinto era um povo muito orgulhoso, era um povo, eles se achavam, né? Se é que nós assim podemos dizer. A gente, às vezes, quando usa essa expressão, quando a gente encontra alguém assim que a pessoa é muito orgulhosa, né? A gente costuma dizer, aquele fulano se acha, né? Aquelas pessoas que quase fazem um pedestal para si e ficam como que lá de cima olhando, né, para os pobres mortais. Os coríntios eram mais ou menos assim, né? Pessoas orgulhosas. Eles achavam que não precisavam de nenhuma religião, eles achavam que não precisavam de Deus nenhum, principalmente do Deus que o apóstolo Paulo estava para lhes anunciar. Eu estou bem desse jeito. Corinto era uma cidade assim, de gente orgulhosa. E como é difícil evangelizar pessoas orgulhosas. É difícil chegar ao coração dessas pessoas. Mas Corinto também era a cidade mais imoral que havia naquela época do mundo antigo. Então o desafio de Paulo era enorme, era gigante. E os estudiosos da palavra de Deus, por conta de um escrito que o apóstolo Paulo registrou na palavra de Deus, vão entender que foi num momento de grande fraqueza que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e plantou aquela igreja ali na cidade de Corinto. Olha lá em 1 Coríntios 2:3. Quem pode ler para a gente, por favor? 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 3. Quem puder, leia para a gente bem alto, por favor. E foi em fraqueza, temor, grande temor, que eu estive entre vós. Então vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto com tristeza e grande temor. Vejam que ele estava atemorizado, desmotivado, desencorajado por toda a situação que ele havia sofrido até chegar à cidade de Corinto, e agora, chegando ali, ele se confronta com uma cidade com essas características. Então, havia ali um grande desafio, pessoas orgulhosas. E por que essas pessoas eram tão orgulhosas? Porque Corinto era a cidade, uma das cidades mais importantes ali daquele mundo, daquela atualidade. A Corinto era uma cidade que estava ali situada no Istmo de Terra. O Istmo de Terra, na geografia, é como se nós olhássemos para o mapa e víssemos assim um pequeno trecho de terra, de um lado o mar, e do outro lado aquela pequena ilha. Não era uma cidade muito grande, mas ali haviam 2 portos. Olha a importância, a estratégia daquela cidade ali. Haviam 2 portos na cidade de Corinto. Um dos portos era chamado Laicon, e o outro porto chamado Sincreia. E ali, meus irmãos, ali passava muito dinheiro naquela cidade. Havia muito dinheiro circulando, muitos negócios eram feitos ali, e muitos estrangeiros iam para lá em busca de vender os seus produtos. Então havia muito dinheiro circulando, e o povo de Corinto então desfrutava dessas benesses de viver uma cidade assim, com negócios acontecendo, com muito dinheiro circulando, com muitos estrangeiros, com muitas possibilidades. A história nos diz que a cidade de Corinto era uma cidade bonita, era uma cidade moderna para a época. Hoje não tem nada lá, viu? Eu estive lá recentemente e é interessante que você vê apenas o Estreito de Corinto, não sei quem já esteve lá, né? E você, aquela cidade hoje não significa mais nada. Mas é interessante como as coisas mudam, porque, para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Corinto tinha cerca de 200.000 habitantes. Imagina quanto dinheiro circulando. Então, o povo daquela cidade desfrutava ali das benesses daquele dinheiro que circulava por ali, não é? E viviam regalados por esses recursos todos. Então, eles se achavam também por isso, né? Nós vemos hoje
os países europeus que foram se tornando muito ricos, eles foram se afastando de Deus, não é assim? Gente, eles acham que não precisam mais de Deus, eles acham o Deus deles é o dinheiro, né? São os recursos, e as pessoas vivem assim. Era mais ou menos o que aquele povo vivia. Muito bem. A cidade de Corinto também tem um aspecto interessante. Ela fora destruída num determinado momento por invasões, mas no ano de número 46, por conta da sua estratégia na questão financeira e econômica, Júlio César, o imperador, resolveu reconstruir a cidade de Corinto. E por isso ela teve toda essa importância. Muito bem, meus irmãos. E é nesse contexto, né, que nós vamos pensar nesses 4 versículos que nós lemos aqui. E o texto nos diz, lá em Atos 18, que depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então Corinto era essa cidade. Corinto era uma cidade que tinha lá os seus grandes problemas, como se não bastasse a questão econômica que nós tratamos aqui. Havia no alto de Corinto um bairro chamado Acrópole, onde havia ali um templo à deusa Diana, a deusa Afrodite, as prostitutas cultuais que eram adoradas naquela cidade, e à noite elas desciam para a cidade para corromper os homens que estavam por ali. Nós sabemos que cidades portuárias têm muitos problemas com a prostituição. Então era um grande desafio para o apóstolo Paulo pregar o evangelho na cidade de Corinto. Sem contar, não é, que ele havia passado por todos esses problemas que nós relatamos aqui. Então vejam, depois de ter curado uma jovem endemoniada, ele foi preso, sofreu açoites, não é? Teve que sair dali, foi para Bereia, a mesma coisa, passou por Tessalônica, teve que sair correndo também. Então, foram muitos desafios até que Paulo chegasse ali. Ele, creio eu, meus irmãos, segundo o texto que nós lemos aqui, que ele estava, conforme o texto nos diz, que ele pregou o evangelho ali com em fraqueza e grande temor. Então ele estava desencorajado. Não era um momento em que ele estava animado, com pique total para fazer o trabalho do Senhor. Pelo contrário, ele estava sofrendo. E é interessante, meus irmãos, que embora ali tivesse todos esses problemas, mas o apóstolo Paulo sabia que se o evangelho fosse pregado ali em Corinto, nós estamos em Atos 18, nos 4 primeiros versículos. E se o evangelho fosse pregado, se o Senhor fizesse nascer uma igreja ali, aquela igreja seria uma igreja num lugar muito estratégico, né? Porque o evangelho seria pregado também para muitos lugares do mundo conhecido. E é então nesse contexto de oportunidade que o apóstolo Paulo vai ali pregar. E pela graça de Deus, aquela igreja foi plantada e o evangelho foi pregado ali naquela cidade. Muitos estrangeiros receberam o evangelho e foram instrumentos usados por Deus ali para que a palavra de Deus fosse pregada. Mas o que nós gostaríamos de meditar aqui nessa noite, pensar é o seguinte: no momento de desânimo, de desencorajamento, Deus usa aqui na vida do apóstolo Paulo 2 instrumentos que nós gostaríamos de destacar nesse texto que nós estamos lendo com os irmãos aqui. 2 instrumentos que nós achamos que são 2 instrumentos que Deus usa, e Deus se vale de várias maneiras para edificar o seu povo, para encorajar o seu povo, mas aqui no texto que nós lemos, nós queremos destacar 2 instrumentos que Deus usou para encorajar o apóstolo Paulo na plantação da igreja de Corinto. E o primeiro instrumento que Deus usa está lá no versículo de número 2. Paulo chegou ali em Corinto sozinho, não é? E o texto nos diz que lá ele encontrou o quê? Vamos ler o versículo de número 2 todos juntos? Lá encontrou certo judeu, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, conheceu a sua mulher, e ministra de
palavra decretada que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Isso, então vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo chega ali sozinho, né, vivendo todo esse histórico que nós relatamos aqui para os irmãos, desencorajado. Ele havia sido preso, açoitado, fugiu da Tessalônica, fugiu para Pérea, e agora ele chega em Corinto, sozinho. Passa em Atenas, enfrenta ali os sábios da época, os filósofos da época, e ele agora então chega em Corinto sozinho para plantar esta igreja. E Deus usa dois instrumentos. O primeiro instrumento que Deus usa aqui são os irmãos. Olha que coisa linda. Paulo estava sozinho, estava desencorajado, como nós lemos aqui no texto, né? Que nós lemos paralelamente, para entender o que Paulo estava sentindo quando ele chegou ali na cidade de Corinto. Mas com grande temor, como o texto nos fala, né, que ele chegou quando foi plantar aquela igreja, e Deus então levanta dois irmãos para cooperarem com o apóstolo Paulo. E a primeira lição que nós queremos tirar aqui desse texto, meus irmãos, nessa noite, é que nós não estamos sozinhos. Nós não podemos caminhar sozinhos. Existem momentos na nossa vida que nós também estamos desencorajados e nós precisamos contar uns com os outros. Nós precisamos contar uns com os outros. Foi o que aconteceu aqui. Deus levantou Áquila e Priscila, que haviam fugido, também chegado, né? Olha, o texto nos diz lá que eles fugiram, lá encontrou um judeu chamado Áquila, recentemente chegado da Itália, com sua mulher, por conta de um decreto de Cláudio, porque havia tido um tumulto lá, e eles foram expulsos. Então, chegaram ali e se encontraram, não é? E ali Deus então levantou aqueles dois irmãos para que eles fossem cooperadores no ministério do apóstolo Paulo. Meus irmãos, o fato é que daquela amizade ali, Deus fez coisas maravilhosas. E é assim conosco também. Nós também precisamos saber que nós não estamos sozinhos e atentos para entender que muitas vezes nós precisamos uns dos outros. E Deus usa irmãos, irmãs, para nos confortar, para nos animar. Não é assim? Não é? E nós precisamos estar com o coração aberto para chegar para o outro e dizer: meu irmão, ore por mim, eu não estou bem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E o apóstolo Paulo teve essa oportunidade de ser acolhido por esse casal precioso aqui. Então nós também precisamos abrir o nosso coração e estarmos abertos como igreja para acolhermos uns aos outros nas nossas tristezas, nos nossos medos, nas nossas dificuldades. Nós também passamos por problemas e não há nada de errado passar por desafios. Não é? Nós precisamos buscar o consolo e o conforto aonde Deus nos mandar. E pode ser que Deus use irmãos, assim como Deus usou aqui Áquila e Priscila para confortarem o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo chegou ali sem recursos financeiros e ele se uniu com eles e passaram a fazer tendas. A profissão de fazer tendas era uma profissão muito comum na época e eram instrumentos que podiam ser levados para qualquer viagem. Eles trabalhavam naturalmente com couro, não é? E muitas pessoas viviam em tendas naquele mundo antigo, como nós sabemos. Então era uma profissão muito promissora fazer e fabricar tendas. E o apóstolo Paulo, sem recursos, o que ele faz? Vai trabalhar. Porque o texto mais à frente vai nos dizer lá que ele ia para a sinagoga aos sábados, mas naquele momento, enquanto não haviam recursos, ele foi exatamente colaborador ali com Áquila e Priscila, também numa parceria, numa sociedade ali para fabricar tendas. Vamos abrir lá em Romanos 16, versículos 3 e de número 4. E daquela amizade, daquela parceria, Deus usou aqueles irmãos ali para acolherem o apóstolo Paulo.
Olha lá o que nos diz, o que Paulo vai falar depois acerca de Áquila e Priscila. Quem pode ler para a gente, por favor? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então vejam, meus queridos irmãos, que como esses irmãos foram preciosos, não é? Não só ali na questão profissional, em suprir o apóstolo Paulo com trabalho, naquela parceria, mas isso foi muito além. Um companheirismo, e o texto não nos fala, nós não sabemos, mas o apóstolo Paulo, ele diz que eles arriscaram a sua própria vida pelo apóstolo Paulo. Então, que coisa boa é nós vivermos em igreja, porque Deus usa irmãos para confortar, para consolar. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, né? Então, Deus usa os servos dele, e depois, mais à frente, Deus vai mandar reforços para aquele time ali que estava pregando o evangelho. Em 2 Coríntios 11:9, nos diz lá que Silas e Timóteo, quem pode ler para a gente? 2 Coríntios 11:9. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e tudo me guardarei de ser pesado. Então o apóstolo Paulo está se lembrando aqui, né, que quando Silas e Timóteo chegaram, ele estava sem recurso, mas ele trabalhou, porque ele não queria ser pesado para as igrejas. Então ele foi em busca do trabalho, do sustento. Então, meus irmãos, lembre-se que quando você estiver, quem sabe, triste, desanimado, você pode se lembrar que Deus, aqui no caso do apóstolo Paulo, se valeu de irmãos queridos, preciosos, que foram apoio para a sua vida. E como é bom quando acontece isso. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir a uma igreja, às vezes até a igreja que não é presbiteriana, e você chega ali naquela igreja e você é acolhido por aqueles irmãos, porque é a família da fé, é uma coisa interessante, não é? É uma coisa espiritual, não é isso? Você chega lá, você não conhece ninguém, mas você é acolhido e de repente você sabe que você está vivendo na família da fé. Muito bem, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. Nós vemos às vezes que a solidão, o medo, o temor é alguma coisa que assusta. Nós lembramos de Elias. Lembram-se de Elias? Quando ele estava lá pedindo a morte no Monte Horebe, que achando que ele estava sozinho, não é? E aí Deus diz para ele, não, calma aí, você não está sozinho não, né? E Deus mostra que haviam, quantos que não haviam dobrado os joelhos a Baal? 7.000. Mas ele não estava conseguindo ver, o problema era tão grande, o desânimo era tão grande, o problema era tão grande, o desafio era tão grande, que ele não estava conseguindo ver saída. E Deus mostra para Elias que ele não estava sozinho. Assim também aconteceu com o apóstolo Paulo, não é? E aqui no caso de Elias, Deus mostrou para ele que haviam 7.000 homens que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal, né? Então, Deus levanta ali homens, Deus levanta irmãos, Deus levanta uma família da fé para sustentar e ser companheiro do apóstolo Paulo. Meus irmãos, a família da fé é muito importante. Aqueles irmãos que são convertidos mais recentemente, que se convertem na idade adulta, sabem que às vezes a própria família não quer mais ter um relacionamento com aquela pessoa que se converte. Aquela pessoa passa a ser uma persona não grata, porque ela não bebe mais, ela não faz parte mais da roda dos escarnecedores, isso não dá mais prazer para ela, então ela perde os amigos, às vezes a própria família já não quer ficar muito perto dela, então a família da fé é muito importante, por isso que é importante que nós tenhamos uma comunhão entre os irmãos, que nós tenhamos na família da fé pessoas amigas, pessoas que compartilham das bênçãos de Deus. A família
da fé. Então, meus irmãos, é isso aqui. E o apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: confessai o vosso pecado uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então veja a importância da comunhão entre os irmãos. Não quer dizer que nós não devemos confessar os nossos pecados a Deus, não é isso não. Mas nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Uma aplicação que nós podemos fazer aqui é que, quem sabe, se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, na sua caminhada, é preciso que você abra o seu coração. É preciso que você compartilhe com o irmão mais próximo, que você peça que ele ore com você. Nós vemos, meus irmãos, na igreja, na nossa caminhada cristã, quantos problemas, às vezes, que nós encontramos pessoas e quando elas vão buscar ajuda, já elas estão muito fracas na fé, já estão combalidas, porque não tiveram coragem de dizer: olha, eu estou sofrendo, olha, eu estou passando por um problema, olha, eu estou com dificuldade. Então, na família da fé, nós precisamos, meus irmãos, estar sensíveis às necessidades uns dos outros. E é por isso que o apóstolo Tiago diz, que nós devemos orar, confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. E esse é um ambiente propício na vida da igreja. É muito triste, nós já tivemos conhecimento de pessoas que estão na mesma igreja e às vezes não falam umas com as outras. Há inimizades às vezes pessoas que não se dão. Isso é um fracasso para o Evangelho, Isso é alguma coisa que entristece o Espírito de Deus, isso não procede do Senhor. Então nós precisamos cultivar esse ambiente na igreja em que nós sejamos bênçãos uns para os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos de número 11, olha a recomendação que o apóstolo Paulo faz lá. Quem pode ler? 1 Tessalonicenses 5, 11. Isso, então considerai uns aos outros para nos estimularmos em amor. É a recomendação do apóstolo. E as boas obras. Então, quando um está triste, o outro conforta. Quando um está cansado, é 1 Tessalonicenses 5,11, nós lemos. Então, quando um está cansado, o outro segura a barra, Quando um está triste, você liga para a pessoa e diz: olha, meu irmão, estou aqui, vamos orar juntos, Você pode convidar a pessoa para tomar um café na sua casa, ou quem sabe sair com ele para orar. Olha, vamos orar juntos. E às vezes a pessoa precisa ser ouvida, precisa de encorajamento. Então a igreja precisa cultivar esse ambiente. Nós precisamos ser conselheiros uns dos outros para nos estimularmos em amor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus encorajou o apóstolo Paulo usando irmãos que foram cooperadores do Evangelho. A primeira ajuda que o apóstolo Paulo, o primeiro instrumento que Deus usou aqui foi Áquila, Priscila, depois Silas e Timóteo, que chegaram ali com os recursos, chegaram trazendo dinheiro. E a partir de então, o apóstolo Paulo não precisou mais trabalhar, ele passou a se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Na continuação do texto aqui nós vamos ver isso. Mas olhe lá no versículo de número 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E o versículo de número 4 nos diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Meus irmãos, se o primeiro instrumento que Deus usou foi a questão dos irmãos ali para encorajarem o apóstolo Paulo, o segundo instrumento que Deus usou foi o trabalho. Exatamente o trabalho. E o trabalho é uma bênção. O trabalho foi criado por Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, e Deus os colocou lá para cuidar do jardim antes da queda.
eles já trabalhavam. E vejam que não era um jardim pequenininho, não. Era uma floresta enorme. E Deus disse para eles, vocês vão cuidar do jardim e mais. Lembram-se que Deus disse para Adão que ele iria colocar nome nos animais. Então era muito trabalho, havia trabalho ali no Jardim do Éden. O trabalho é uma bênção. O trabalho edifica o homem. O trabalho não é coisa do diabo, não. Tem muita gente aí, né, que às vezes amaldiçoa o trabalho. Tem que trabalhar hoje, né? Não, o trabalho é bênção de Deus. Como é terrível passar pelo desemprego. Não é fácil. Uma pessoa desempregada, ela fica, né, sem os seus recursos, é uma coisa tremenda, é uma coisa difícil. Então o trabalho foi criado por Deus. O trabalho é uma bênção na nossa vida. E o apóstolo Paulo, naquele momento de dificuldade, Deus usou também o trabalho para animar o apóstolo Paulo. Não só a companhia de Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tendas e que eles dali pôde tirar o seu sustento, mas eu creio que o trabalho também foi um momento para que o apóstolo Paulo pudesse ser encorajado. Então o trabalho é uma bênção. E todo o trabalho é abençoador. Tem um determinado pastor que eu li um livro uma vez e ele falava sobre o trabalho e ele dizia o seguinte, que o pastor que prega o evangelho, né, que está lá vivendo exclusivamente para a pregação do evangelho, e a dona de casa que está lavando louça em casa, cuidando da sua casa, administrando a sua casa, o trabalho que ambos estão fazendo, nenhum trabalho é mais importante que o outro, porque ambos precisam ser feitos para glorificar a Deus. Então todo o trabalho glorifica a Deus. Seja você vendedor, seja você gerente de um comércio, seja você advogado, médico, enfim, todo o trabalho edifica. Então, o trabalho é uma bênção. O segundo instrumento que Deus usou aqui foi o trabalho. Todo o trabalho glorifica a Deus. Isso é importante, meus irmãos. É claro que depois da queda, o trabalho passou a ser algo penoso. Assim como tudo na vida do homem passou a ser penoso, o trabalho também passou a ser penoso. Porque notem que o próprio texto da Bíblia nos diz que Deus disse que daquela terra que não havia ervas daninhas, dali nasceriam ervas daninhas. Seria dificultoso o trabalho, seria com suor. Então, depois da queda, o pecado também afetou o trabalho. Mas o trabalho é uma bênção. Já viram que às vezes, não sei se você já teve essa experiência, de você estar passando por um momento difícil, momento complicado, momento que você está desencorajado, e de repente você sai para trabalhar, e você vai, trabalha, faz as suas coisas, e quando você se dá conta, você já ficou, né, aliviado daquela preocupação, você se ocupou com o seu trabalho, isso foi uma bênção. Então o trabalho é assim, o trabalho é abençoador, o trabalho é uma bênção na nossa vida. E Deus pode agir de muitas maneiras, mas aqui, nesse caso específico, desses 4 primeiros versículos, eu creio que Deus usou pessoas e Deus usou o trabalho para abençoar a vida do apóstolo Paulo. O que nós aprendemos aqui nessa noite, meus irmãos, nesses 4 primeiros versículos, eu creio que é que Deus, ele se utiliza de muitas maneiras, mas ele se utiliza de pessoas. Então nós precisamos ser essas pessoas abençoadoras, essas pessoas que acolhem, essas pessoas que abraçam, essas pessoas que têm palavras encorajadoras, não é? Seja assim, seja no trabalho. Notem que eu creio que de repente lá no nosso trabalho, alguém pode até dizer assim, eu não gosto da religião daquela pessoa, mas ele é uma pessoa tão legal, ele é uma pessoa que ele é encorajador, ele é uma pessoa que está sempre pronto para fazer o trabalho, ele não empurra o trabalho dele para ninguém. E a gente sabe como é que é isso, trabalhar em equipe, né? Às vezes a pessoa fica se escondendo dos outros, né?
Já viram isso? Então, se nós somos crentes, nós precisamos ser as melhores pessoas lá no nosso trabalho. Nós precisamos ser aquelas pessoas que não passam desapercebidas, pelo contrário, pessoas que são admiradas, pessoas que são ditas, olha, eu discordo daquela religião dele, mas aquela pessoa lá é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que é uma pessoa muito joia, né? É uma pessoa que é abençoadora, que no nosso trabalho nós precisamos viver assim. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos diz que todos os sábados depois disso ele discorria nas sinagogas, persuadindo tanto a judeus como a gregos. E é interessante que nós vemos depois, no longo do Novo Testamento, se nós continuarmos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quantos gentios foram trazidos ao Evangelho, porque Paulo aqui pregava o Evangelho, né? As pessoas iam para lá, levavam os judeus para a sinagoga, porque nós, quando pensamos na sinagoga, pensamos em quem? Nos judeus. E o texto aqui nos diz que lá naquelas sinagogas havia persuadindo tanto a judeus como a gregos. E é por isso que houve um grande número de convertidos ali. O fato, meus irmãos, é que Deus usou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho ali. Ali nasceu uma grande igreja, uma igreja que deu muito trabalho depois ao apóstolo Paulo. E nós vemos a carta de Paulo aos Coríntios, consertando o problema daquela igreja, porque como nós falamos, eles eram orgulhosos, eles tinham problema com prostituição, eles tinham muitos problemas. O apóstolo Paulo depois vai escrevendo as suas cartas à igreja de Corinto, e nós vemos como esses problemas ficam latentes. Mas, meus irmãos, aqueles irmãos ali, eles foram abraçados pelo evangelho e experimentaram uma nova vida. Então, nós precisamos também viver dessa maneira e sermos bênçãos uns para os outros, porque esse é o meio que Deus pode usar também para abençoar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós sejamos esses crentes, assim como esses irmãos aqui foram para o apóstolo Paulo, que nós sejamos esses que trazem encorajamento uns para os outros. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver nessa perspectiva. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa sós. Ó Pai, o Senhor tem se valido de muitos meios para encorajar o teu povo, Senhor. Aqui no caso do apóstolo Paulo, nesta noite, conforme lemos nesses textos, o apóstolo Paulo fora encorajado aqui pelos irmãos, pelo trabalho, e que na nossa vida nós também possamos, em todo o tempo, nos lembrar que o Senhor vem em nosso socorro das formas mais inesperadas possíveis. Mas coloca, Senhor, no nosso coração também a disposição de sermos bênçãos uns para os outros. É a nossa oração, Pai. Leva-nos em paz para a nossa casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.